Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz em nossa vida, nos nossos corações, na nossa consciência. Nos reunimos aqui atentos à palavra do Senhor no dia de hoje, 19 de julho de 2023, nessa quarta-feira. Estamos na 15ª semana do Tempo Comum e o Evangelho que a Igreja nos traz é tirado de Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma das grandes buscas de quem é batizado é conhecer Deus, saber quem é Deus, viu? Ou tentar fazer uma experiência de Deus. Claro que a gente não consegue definir Deus. Deus, no judaísmo, é uma palavra impronunciável e para nós ele é improvável, viu? Ou seja, Deus não pode ser provado. A gente não pode provar nem que Deus existe, nem que Deus não existe. Por isso, quem resolve ter uma convivência com Deus, o único meio que nós temos para estabelecer uma convivência com Deus é a fé. A fé é essa vontade nossa, ou para alguns uma grande emoção, mas é essa vontade nossa de conhecer Deus através daquilo que nós temos como instrumentos de religião no decorrer da história. Para nós cristãos católicos, os evangelhos de Jesus Cristo, a Sagrada Escritura, a tradição da igreja, os documentos da igreja e as devoções populares são meios que nós temos para conhecer a Deus, viu? Mas também é verdade que Deus quer se revelar, mas Deus não se revela a todos. O ressuscitado não apareceu para Pilatos, nem para Herodes, nem para fariseus, nem para doutores da lei. O ressuscitado, ele não foi ao encontro daqueles que não acreditaram nele. O ressuscitado, ele foi ao encontro daqueles que ele acreditava e que acreditaram nele, viu, durante o período da sua vida pública aqui. Por isso a gente vai olhando Jesus e a gente sempre lembra que a pregação de Jesus era sobre o reino de Deus. A pregação de Jesus não era sobre cruz, não era sobre ressurreição, ele falava isso algumas vezes. A pregação de Jesus era sobre o reinar de Deus, o reinado de Deus, né? O governo de Deus dentro da nossa vida, o governo de Deus dentro da nossa história, o governo de Deus governando a nossa consciência, nossos valores, nosso modo de viver, de agir, de se comportar. Por isso a pregação de Jesus girava em torno disso. E Jesus, na sua vida pública, foi se revelando. Inicialmente como um profeta, alguém que anunciava o reino de Deus, anunciava o reinar de Deus, o reinado de Deus, o governo de Deus sobre nós. Alguém que dizia que Deus perdoa, alguém que estava querendo curar o ser humano, seja lá psicologicamente, espiritualmente, curar a alma, curar o físico. Os milagres de Jesus não são acréscimos. Os milagres de Jesus é dar vida àquilo que está na pessoa e está morto. Então o cego tinha o olho estava lá, o paralítico tinha a perna, só que a perna estava atrofiada. Então os milagres de Jesus físicos, eles não são acréscimos, não é que Jesus pegou uma pedra, colocou lá no olho, virou um olho, pegou um pedaço de pau, amarrou na perna, virou uma perna, não. Os milagres de Jesus é dar vida àquilo que a pessoa tem e que está morto. Isso são os milagres de Jesus. E nesse contexto todo, Jesus vai se revelando. Mas chega um momento, há uma dificuldade muito transparente. Alguns admiram Jesus, o reconhecem, o acolhem, outros o rejeitam. E é nesse contexto que Jesus faz essa prece no dia de hoje. É um momento de oração na vida de Jesus. Primeiro, Jesus põe-se a dizer:
eu te louvo, eu rezo, louvar a Deus, né? Prestar glória a Deus, eu ter uma reverência a Deus. O que Jesus está fazendo? Deus tomou uma decisão de se revelar para alguns e não se revelar para outros. Viu? Alguns são cegos mesmos, né? De curta inteligência, incapazes de entender, incapazes de perceber, incapazes de raciocinar. Então, para esses, Jesus, viu, percebe que Deus não está revelando, porque alguns estão entendendo Jesus e outros não. Alguns estão a favor de Jesus e outros contra. E é nisso que Jesus faz essa frase de reconheço. Eu te louvo, ó Pai. E aí voltamos sempre que Jesus chama Deus de Pai, de Abá. Na realidade, o Abá seria a expressão de uma criança pequena que puxa a roupa do pai e fala papaizinho, papai. Essa, a palavra quer dizer esse gesto. Esse gesto de uma criança pequena que puxa a roupa do pai e chama ele de papai. Isso é Abá. Então quer dizer, Jesus é essa criança pequena que puxa a roupa do pai e o chama de papai. E o pai inclina para ouvir o que seu filho quer. Então Deus inclina para ouvir a voz do seu povo. Deus se dobra para dar atenção à voz do seu povo. E é nesse contexto que Jesus diz, Senhor do céu e da terra. Então Deus, no reinado, é Senhor do céu e da terra. Ele é dono do céu e da terra. Então nessas características, Jesus está rezando para alguém que é Pai e alguém que é Senhor do céu e da terra. Viu? E o que Jesus diz? Porque escondestes essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Escondeu o quê? Aquilo que Jesus está fazendo, as obras de Jesus, aquilo que é a prédica e a prática de Jesus. Então Deus escondeu essas coisas aos sábios entendidos e fez com que os pequeninos percebessem. O pobre está percebendo que está sendo curado, o pobre está percebendo que está sendo perdoado, o pobre está percebendo que está sendo saciado. É as bem-aventuranças do começo de Mateus. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque também deles é o reino dos céus. São as duas referências do reinado de Deus. Então, Deus resolveu esconder isso aos fariseus e doutores da lei, porque eles estão contra o que Jesus está fazendo, mas o pobre curado, o cego que voltou a ver, o paralítico que voltou a andar, esse não, está percebendo que tem algo de Deus em Jesus, tem a mão de Deus em Jesus. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus escolheu isso porque Deus dá mais atenção a quem mais precisa. É uma escolha de Deus. Deus dá mais atenção àqueles que mais precisam. Foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Essa frase é muito interessante porque, através de Jesus, nós temos a oportunidade de conhecer o Pai, esse Senhor do céu e da terra. Através de Jesus, e Jesus querendo revelar Deus, e Jesus vai fazendo isso, vai revelar Deus na ressurreição. O encontro com o ressuscitado é o reconhecimento de que esse aqui na minha frente, que come, que fala comigo, é o mesmo morto na cruz, que ele traz as marcas da cruz no próprio corpo, mas ao mesmo tempo é uma continuação, ele não está na nossa esfera. Por isso a beleza do Evangelho acaba sendo isso. E a missão nossa é que nós sejamos tão próximos de Jesus, que Jesus queira nos revelar o Pai. Que a gente se comporte e viva de tal modo que Jesus possa nos revelar o Pai. Que Ele tenha a confiança de nos mostrar quem que é esse Pai, Senhor do céu e da terra. E que nós tenhamos a certeza de que o Pai, que é o Senhor do céu e da terra, nos ama, nos quer bem e quer nos salvar. Quer iluminar a nossa vida, nos fortalecer na fé. Por isso que Deus esteja sempre presente e que nós façamos parte desses pequeninos, na qual nós vamos entendendo Deus no decorrer da vida e da história. Um abraço e até mais.